Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você a cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá, também do Distrito Vicente Carvalho, sempre daquela forma mais propositiva possível, como todo mundo está acostumado. Ou sabem também que a gente sempre recebe um convidado, uma pessoa que nos ajuda aqui a desenvolver os temas propostos. E hoje, para conversar sobre política guarujaense, política da Ilha de Santo Amaro, nosso convidado é o ex-prefeito Farid Madi, está aqui já do meu lado, a quem eu agradeço muitíssimo pela presença. Deixa o espaço para você cumprimentar o telespectador. Eu que agradeço, Valdir, mais uma vez, né, essa oportunidade. Você tem me chamado sempre. Aliás, eu tenho recebido convite de outros programas também, mas faço questão sempre de vir no seu programa. O tempo não é, assim, o tempo é curto, a vida é sempre corrida bastante, mas eu gosto muito de participar aqui do teu programa, agradeço essa oportunidade aqui. Tá certo. Farid, estamos há 30 dias aí da eleição presidencial, governador, senador, mas principalmente deputado federal e deputado estadual. Aí começa aquele afunilamento, aquela coisa. Queria que você fizesse uma avaliação, assim, quer saber qual é a sua avaliação desse momento assim, que a política está entrando agora. Pois é, eu queria aproveitar que você abriu essa oportunidade de falar de eleição, eu queria fazer aqui uma observação na fala do Gilberto Benz esses dias num evento, não sei se foi lançamento, algum evento que ele fez aí de campanha, onde ele disse para as pessoas que estavam lá que ele não apoiou a Haifa porque ele queria renovação na eleição municipal. Na eleição municipal, na última eleição, porque todo mundo sabe que no segundo turno ele apoiou o prefeito, né, o Suma. E disse que ele não foi por conta disso, de que ele queria renovação, mas que ele não tem nada contra o casal. Eu queria fazer aqui uma correção e falar que o Benzi não veio no segundo turno comigo, nem com a Haifa. Nós tivemos na minha casa a Haifa como testemunha, né? Ficamos mais de 2 horas conversando e eu falei muito da importância da gente estar unido para poder de fato trabalhar pelo bem da nossa cidade, enfim. E a conversa do Gilberto comigo não foi uma conversa republicana, né? Os interesses do Gilberto e o que ele gostaria que eu fizesse para que ele nos apoiasse, é uma coisa que eu não concordei, não é? Mesmo que eu tivesse condições de atender o pedido dele, eu não o faria porque eu não gostaria de verdade mesmo de ter uma aliança que não fosse, não é, republicana, que de verdade fosse voltada para os interesses da nossa cidade. Eu já fui prefeito, eu sei onde eu acertei, eu sei onde eu me equivoquei, sei que nós acertamos em muitas coisas, e eu não ia fazer de jeito nenhum movimento para fazer algo que fosse contra tudo aquilo que eu de verdade mesmo tinha pensava no mandato se a Haifa pudesse ser eleita. Então, não é verdade que ele, enfim, não me apoiou porque ele queria renovação. É o que ele me pediu. Que você não aceitou. Que eu não aceitei, né? Foi por isso que ele não me apoiou. Então, só para deixar claro, porque dá a impressão que é bonzinho, que é não sei o quê, mas na grande verdade, Valdir, é que o interesse dele, o que ele de fato queria como contrapartida para apoiar a Haifa, foi algo que nem eu, nem a Haifa concordamos. Então, para deixar isso bem claro, que eu gosto do casal, porque é um discurso legal, porque tem muita gente que, graças a Deus, gosta da gente, respeita, admira a gente, gostaria muito que a Haifa fosse candidata, né? Então, isso é um discurso barato, um jeito para não perder o voto. Para dizer, olha, tal, mas não acreditem nisso, porque a grande verdade é que ele não nos apoiou, porque o que ele pediu, mesmo que eu tivesse condições de atender, não atenderia, tá? Só queria deixar isso aqui ressaltado. E, no mais, né, você vê, é estranho você ver, de repente, o prefeito grava um vídeo dizendo que o candidato dele é o Benzi, daqui a pouco ele grava um outro vídeo dizendo que o candidato dele é o Caio França, né? Aí você vê o Benzi apoiando
e o Marcelo Squassoni juntos, daqui a pouco você vê o Marcelo junto com o Caio França. Posso usar uma expressão, troca-troca? Eu diria, Troca-troca. é uma coisa feia, né? Assim, se fosse para usar uma expressão chula, não é? A gente diria que isso aí é um verdadeiro bacanal eleitoral, porque você não consegue entender qual a posição verdadeira de cada um deles, porque você vê foto dos dois com outros candidatos. Eu vi agora o Benzi ali na Adhemar de Barros com o candidato do PSDB, que eu acho que é de São Paulo. Aí você vê em outro farol ele com o Marcelo. Aí você vê o Marcelo com o Benzi. Daqui a pouco você vê o Marcelo com... E fica uma coisa confusa, né? Não fica claro para as pessoas o que de fato cada um está fazendo. E parece que todo mundo está enganando todo mundo, né? Parece aquela coisa, parece uma enganação total. O próprio apoio do governo, né? Vamos dizer assim, do governo como um todo assim, então não é unânime, né? Pois é. Ou demonstra uma falta de liderança, não é? Ou demonstra de fato uma vontade grande de iludir todo mundo, né? Olha, eu estou com todo mundo, mas não estou com ninguém. Isso não é legal, porque a pessoa tem que ter posição. Fala, olha, meu candidato é esse aqui, o nosso candidato é esse. Ou, enfim, olha, vamos ajudar todos os candidatos, enfim. Mas não faz uma coisa, né? Afirma categoricamente, vão unidos pelo Guarujá, mas que união é essa, Valdir? Que união é essa que a gente percebe que é uma união falsa, ela não é verdadeira, não é? Ela não é real. E com isso, na verdade, as pessoas se sentem enganadas, se sentem ludibriadas, porque cada hora cada momento uma coisa diferente, uma situação diferente. Eu acho isso uma vergonha de verdade, eu acho isso lamentável. O próprio apoio do governo, assim, seria teria mais resolutividade, assim, se o governo tivesse mais bem avaliado do que imagina, né? Porque a cidade passou por um período aí de anos sem manutenção, sem zeladoria, o final do governo da ex-prefeita, Antonieta. Então, aquela pintura de guia, aquelas coisas assim, dá aquela sensação pro munícipe, né, pro cidadão que, agora sim tem prefeitura, agora sim tem governo, assim tal, mas se a gente olhar assim, ver direito, assim, fizer uma leitura mais apurada das coisas, o governo não está lá também em grandes condições de dizer vote em fulano e tal, não está tão bem avaliado como imagina, né? Pois é, e olha assim, eu me sinto muita vontade de estar falando, Valdir, e vocês que estão nos assistindo, porque não sou candidato, eu gostaria muito de verdade que a Raifa fosse candidata, acho que eu já expliquei aqui no teu programa, em alguns outros locais, algumas outras oportunidades, a razão pelas quais a Raifa... Tem gente que acha que ela ainda pode sair no finalzinho. Né? Não, isso aí a gente não faria algo parecido, porque seria o que estão fazendo o governo, né? Enganando as pessoas, e a gente não tem essa intenção de jeito nenhum, enfim, mas... como eu estou muito à vontade pelo fato de não ser candidato e a Raifa também não ser candidato, vocês vejam, já vai passar, já tem 1 ano e 9 meses esse governo, não fiz nada, absolutamente nada para prejudicar o governo, não usei, eu estava no PPS, nós tínhamos lá 3 vereadores, temos lá 3 vereadores, eu poderia ter usado toda a minha liderança, que eu tenho junto ao PPS, quando eu estava no PPS ainda, e ter feito algum trabalho para... Mas não fiz nada, absolutamente nada, para depois não dizerem assim, olha, estão boicotando o meu governo. Você vê, já vai praticamente já vai 2 anos, já vão 2 anos desse governo, o que de fato a gente viu. Eu acho que é muito pouco limpar a rua, pintar guia, sarjeta. Nós estamos vendo aí, não é, o sofrimento das pessoas. Tem uns filminhos, né? Sim, passando. Né? Legal, é propaganda, é o que eu falo, é a enganação, né? Como que vai ficar, não sei o que, não sei o que lá, quando muitas obras acabam parando, né? Pois é muita falação, é muita enganação, as pessoas acabam se dando conta disso tudo, e eu falo isso com tristeza, porque uma coisa é a eleição, a gente logicamente quer ganhar, a gente batalha para isso, perdeu a eleição, não fica esse revanchismo de querer ficar criticando,
nós estamos fazendo constatações. Né? Então a gente percebe que é um governo que não disse ao que veio ainda, né? De muita falação, se fala tanto de honestidade, mas honestidade é obrigação, e se fala tanto em honestidade, e a gente começa a perceber algumas ações, alguns atos desse governo que caminham, né, para mostrar realmente que é um governo que de fato também é um governo desonesto. Né? Nós estamos aí acompanhando algumas ações, alguns processos, algumas licitações que estão sendo feitas e que eu tenho certeza que vão culminar aí na frente em ações, em pedidos de Ministério Público, de esclarecimento. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Tem um caso concreto no que você está falando, que são alguns contratos que eram alvo de críticas no governo anterior, no transporte escolar, por exemplo, da empresa de transporte escolar, a Yellow Tour, que foram renovados e vêm sendo renovados pelo atual governo e gerou processo contra esse prefeito. Não só gerou processo, esse caso da Yellow Tour é um caso clássico. Emblemático. Não é? Não só gerou processo, como gerou devolução de dinheiro, gerou para a ex-prefeita, que tanto falou na honestidade, não é? Provavelmente a perda da sua função pública como professora, está recorrendo, mas acredito que ela vai perder. Enfim, um processo emblemático. Já foi, na verdade, a prefeitura já não poderia nem sequer contratar mais com essa empresa, foi lá, renovou o mesmo processo que foi condenado pela justiça na gestão anterior e foi renovado. Inclusive contrariando, importante isso, sabe, Valdir? Contrariando o parecer jurídico da própria Procuradoria Municipal. Ou seja, que recomendava não contratar. Agora mesmo, uma empresa aí que foi condenada em outras cidades aí, que foi a que estava fazendo o pier do Perequê, foi a empresa que deu um escândalo, e mesmo antes de começar a executar o serviço, das rampas lá, que estavam cobrando 70 e poucos mil reais para fazer uma rampa. Agora contratou uma empresa, que é a mesma que não concluiu o pier do Perequê. Que tem processo para... Tem processo, foi condenada em outras cidades para não contratar com o poder público, foi contratada agora. Fizeram 2 contratos com essa empresa. O que vai dar isso? Vai processo, ação, enfim. E tantas outras aí ações, na educação, não é? O que eu tenho ficado a par de algumas ações que estão surgindo, de algumas... Eu estou falando aqui, Valdir, o que de fato... eu estou fazendo constatações, eu não estou vindo aqui acusar, não estou vindo aqui apontar, né, nada, eu estou apenas constatando fatos que estão acontecendo e que o próprio Ministério Público e a própria Justiça já está tomando providências. Então, pelo que eu imagino, é um governo que vai acabar mal, como acabou o governo anterior. E um governo que consegue silenciar, assim, pelo menos uma boa parte do noticiário sobre isso, e também até por conta de um apoio praticamente unânime na Câmara, né? Não existe nem essa expressão praticamente unânime, mas é como se fosse. Né? Olha, eu vou dizer que recentemente a Câmara foi provocada através de munícipes, né, exatamente em relação a algumas questões que eu estou me referindo aqui. E a Câmara simplesmente disse, olha, isso não é com a gente, vá direto para a Prefeitura, vá para o Ministério Público. Só que a Câmara é a casa do povo e é quem cabe de fato fiscalizar, e se houver realmente algum indício, não é? Acho que a Câmara tem esse papel. Se não há, é um atestado de idoneidade para o gestor. Né? Exatamente. Então, assim, não é que a Câmara questionando ou verificando, está se posicionando contra o governo. Mas o fato de analisar e de levar em conta aquela denúncia quer dizer que a Câmara é isenta. Isso não quer dizer que ela está contra o governo, mas ela não pode ser submissa ao governo. Não é? E o que eu imagino... Não é? O que a gente percebe é que no futuro isso também vai trazer algum tipo de transtorno para a própria Câmara. Porque a Câmara não pode simplesmente ficar... Não é? Abrir mão da sua função. Abrir mão da sua função porque tem parceria com o governo municipal, porque o presidente é próximo, porque deve ter muitos cargos lá, não sei. Isso é o que se comenta por aí, eu não sei.
mas é o que se fala por aí. Eu acho que isso também vai ter implicação séria no futuro, não é? Para a mesa, para o presidente, não sei, porque não basta simplesmente, isso não é com a gente, não é? E aí, enfim, cabe aí algumas ações contra a própria mesa por conta disso, né? Talvez o próprio Ministério Público possa enxergar isso como uma submissão. Farid, o governo dos 8 anos aí, pode fazer esse paralelo, né? Porque é a memória da população, né? Dos 8 anos anteriores ao atual, bastante problema na área de educação, sendo a prefeita uma professora. Problema, quando eu digo, a compra de uma escola, com a escritura inúmeros enrolada, problemas, né? Essas coisas, tem problema na hora de distribuir o uniforme lá, a merenda com aquela melancia cara lá, tem praticamente um processo de impeachment na Câmara. Exato, tudo. E o governo atual, a gente verifica inúmeros problemas aí relacionados à área da saúde, justamente a área do atual prefeito. Qual a sua avaliação desses dois setores? Só queria te pedir para fazer isso depois do intervalo comercial. Okay. É rapidinho o intervalo. Antes do intervalo comercial, pedir para o Fábio colocar na tela a edição dessa semana do Assunto Cidade, Jornal do Guarujá, que assim como esse programa aqui, é produzido de forma independente, democrática e pluralista, e contando aí para isso, tudo isso é viabilizado graças aos nossos patrocinadores, a quem eu faço questão de publicamente sempre agradecer. Jornal Assunto Cidade, que é herdeiro aí do Jornal do Guarujá, é o Jornal de Guarujá, que tem há pelo menos 13 anos aí, faz uma leitura apurada da cena política de Guarujá, mas também sem esquecer os outros assuntos como educação, carnaval, esporte. Temos uma coluna aí dedicada ao surf, exclusivamente dedicada ao surf, e nessa semana a manchete em destaque é os casos de meningite confirmados aí na creche Albert Sabin e outros 18 casos já confirmados na cidade, que será tema de reunião no Conselho Municipal de Saúde no próximo dia 19. O Jornal Assunto Cidade está toda sexta-feira nas redes sociais e ao sábado na rua em edição impressa. O Jornal Assunto Cidade volta já com Farid Madi. Fique com a gente que é rapidinho. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o ex-prefeito Farid Madi. No primeiro bloco fizemos um apanhado geral aí desse quadro eleitoral, com candidatos se posicionando aí nesses últimos 30 dias de campanha eleitoral, e o Farid demonstrou aí uma posição bastante clara com relação às reservas que faz, com relação a alguns candidatos da cidade que já até pertenceram ao seu campo político, assim, por exemplo, mas hoje gravitam em outro lugar, em outros setores, né, em outros grupos políticos, mas reforçando que a Haifa não será candidata, tudo isso e tal, e também reforçando a questão assim de não ter cedido no segundo turno da eleição municipal
aos apelos de outros que pudessem apoiá-lo, como citou, inclusive, nominalmente, o ex-vereador Gilberto Benzi, que teria feito pedidos, colocações não republicanas no caso, é isso, né? É isso aí. Fez um resumo legal do primeiro bloco. fez um apanhado legal. Eu queria só aqui mais, antes da gente ir para o tema final, dizer assim, que voltando para a questão da eleição, você veja, durante a campanha, a Andressa Salles, por exemplo, a Andressa Salles foi uma ferrenha defensora desse governo aí, não é? E eu não vi o prefeito em momento nenhum indo lá e declarando apoio para ela, você viu? Para a candidatura federal. Para a candidatura federal dela, que era do grupo dela, e do grupo dele. Não é? Então eu imagino como ela se sente, né? Eu já me senti assim em relação ao prefeito também em outros momentos, mas não foi por falta de avisar. Você vê, o próprio Gilberto, o próprio Benzi, contava com total apoio. E você percebe que não é bem assim. O prefeito sempre tem um santinho do outro no bolso. Eu só voltei nesse assunto porque para reforçar que de verdade é uma avacalhação total, uma falta de compromisso com quem de fato também não sei como foi a tratativa com o Gilberto, mas acredito que entre as coisas que o Gilberto colocou na mesa devia estar o apoio para deputado estadual. Eu acredito nisso, né? Um apoio meio mequetrefe, né? Agora mostrou que é mequetrefe. E a Andressa também. A Andressa que, inclusive, faz questão de cada sessão da Câmara demonstrar a sua mágoa com setores do governo. Ela não chega a falar diretamente do prefeito, com setores do governo. Pois é. Essa mágoa eu já tive também. Só que eu não fiquei me remoendo, eu parti para frente, né? Segui em frente. É aquele tal negócio, quem põe o pé na lama, né? Na campanha. Mas isso, a questão que a gente deixou no ar foi que os 8 anos da ex-prefeita Antonieta, que era uma professora, foram marcados ali por diversos problemas, aí, descaminhos ali na área educacional, justamente numa prefeita professora. E agora temos um prefeito médico encarando aí alguns problemas, como, por exemplo, mortalidade infantil alta, meningite, casos na cidade, sem uma ação direta, assim, a gente não vê, por exemplo, o prefeito, num momento desse, aparecer como médico para tranquilizar a população, os funcionários desesperados na creche lá com casos de meningite, e também alguns outros problemas. Qual é a avaliação que dá para fazer disso? Então, olha só, o fato da pessoa ser um bom profissional da saúde, um bom médico, que é um dever de qualquer um profissional, a pessoa se formou em direito, tem que ser um bom advogado, se formou em medicina, tem que ser um bom médico. Eu acredito que o prefeito é um bom médico na sua área, é um bom gastro, não é? Mas isso não credencia a ser um bom prefeito, que ele possa efetivamente resolver as questões da saúde pelo fato de ser médico. Não é? Você vê, mortalidade infantil, você veja que não existe nada mais simbólico, Valdir, do que a mortalidade infantil como regressão, não é? como retrocesso na saúde. Não é? Isso é uma falta de política pública clara, não é? Especialmente voltada para a maternidade, para a gestação. Então você percebe que isso já foi abandonado na gestão da ex-prefeita, não é? Quando fechou a maternidade. E nós maternidade Ana Parteira, que foi inaugurado no seu governo. Começou, eu sempre deixei isso bastante claro, o ex-prefeito Maurici fez o prédio, não é? Construiu o prédio, não inaugurou, e nós concluímos, inclusive com a Raifa deputada, ela conseguiu uma boa parte do recurso para que nós pudéssemos equipar o hospital inaugurado, funcionando, e depois fecharam o hospital, não é? Então, isso mostra claramente a falta de ações voltadas para a saúde pública. Nós temos visto aí, ainda até hoje, tem a unidade aqui, a UPA do Boa Esperança, não tenho informações de que foi reaberto, mas se gasta 50 milhões de reais, 50 milhões, Valdir, de reais, com uma única unidade, que é o PAN da rodoviária. Nós temos o PAN aqui de Vicente Carvalho, nós temos outras unidades de saúde que poderiam estar sendo, enfim,
dividindo esse bolo todo aí, desse montante de recursos, para que pudesse atender melhor as pessoas, enfim. Então é lamentável. Você veja, uma professora não credenciou, não se credenciou para avançar, para gerir a educação de forma, deixando sempre ressaltado aqui, Valdir, que o grupo de professores, ou seja, o quadro de professores da prefeitura é um quadro excepcional, sabe, grandes profissionais, mas infelizmente está sem direção, está sem rumo, e a gente percebe aí o próprio secretário, que eu não tenho nada contra, né, que é o vice-prefeito Renato do Gama, a quem eu tenho respeito, admiração, mas você percebe que também não encontrou um rumo. Está sendo, não sei se induzido ou se efetivamente está fazendo com consciência, enfim, assinando aí alguns contratos que está na cara que vão ter problema lá na frente. Não é? Então, assim, falta de verdade gestão na educação e falta uma gestão mais adequada na saúde. Né? Então, não basta ser professor para ser um bom gestor de educação, e não basta ser um bom médico para ser um bom gestor na saúde. Você veja, o prefeito tinha lá uma clínica onde ele era sócio do Ricardo Awad, e a gente sabe que teve desentendimentos por conta da administração que estava a cargo, pelo que eu sei de informações, do prefeito. E parece que a gestão não foi a mais adequada, parece que aconteceram lá alguns problemas. Deu ruim, né? Deu ruim, então você imagina a cidade como um todo, né? A opção pelas terceirizações, né? Isso que no seu governo você ainda não tinha essa onda de terceirização. Eu não sou contra a terceirização, Valdir. Eu acho que não é o problema de você ter uma OS atendendo algumas questões. Por exemplo, é difícil contratar médico hoje. Você faz concurso para médico. Não aparece ninguém. Não aparece, porque eles não podem ter mais de 2 vínculos. O salário talvez não atenda de verdade a necessidade, porque se ele junta o que ele já tem com consultório e tal, ele acaba sempre optando pelo consultório. Então é difícil conseguir. Eu fiz 2 concursos de saúde, chamando médicos, e acho que em um veio 9 e no outro vieram 5, enfim. Então acho que é importante que haja, mas com limitações, né? E com uma fiscalização intensa. Fiscalização e também com questões específicas. Nós precisamos de médico, vamos contratar médico. Precisa o PSF, que são as USAFAs, é importante também? É importante. Então precisamos ter essa mão de obra, enfim, para que possa atender a demanda, mas precisa fiscalizar. Senão vai ficar enxugando gelo. Ficar enxugando gelo. A gente ficaria aqui 2 dias aqui falando assim, mas a cena política, tá, a impressão assim que eu tenho, pelo menos eu gosto de agitação, sabe? Quem me conhece sabe, você também gosta. Então, para não deixar esse marasmo político assim na cidade, eu queria te propor, assim, até te convidar assim, para a gente fazer semanalmente, aí, se for o caso, se dependendo da sua disponibilidade, até fazer aí umas entrevistas curtas aí e tal, sempre aqui no programa Assunto Cidade, também no jornal, logicamente, para a gente dar uma mexida um pouco na política aí. Já está convidado no ar aqui. Opa, muito obrigado. Infelizmente esse já acabou o horário que eu já estou escutando. Eu vou aceitar aí a sua sugestão. Eu quero muito participar mais do dia a dia, falar um pouco mais das coisas da cidade, não só falar de política, mas falar da conjuntura atual, o que acontece. Seria importante para mim, gostaria muito de poder estar participando um pouquinho mais, e eu agradeço o seu convite, aceito o convite. Enriquece o conteúdo do programa. Obrigado pela oportunidade. Deixa um último instante aí para você. Só agradecer mais uma vez, Valdir, a oportunidade, e dizer que eu torço de fato, de verdade, para que nós brasileiros encontremos o caminho melhor para nós, né, para o país, nessa eleição. Eu sou do Podemos, o meu candidato a presidente do Podemos é o Álvaro Dias. Acredito muito na capacidade dele, mas nós também entendemos que existe uma divisão muito grande, não é? Acho que tem que ter muita serenidade, nada de, esses conflitos todos, a divisão esquerda-direita, mortadela e coxinha. Não é? Nós todos somos brasileiros, acho que quero que prevaleça o bom senso, nós façamos a melhor escolha para que esse país encontre o rumo. Obrigado, Farid, pela entrevista. Obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã com um novo Assunto Cidade. Até logo a todos.